disputa eleitoral de 2026 pode ser marcada por um fenômeno novo, uma campanha disputada em parte de fora para dentro. Em meio à guerra de narrativas, temas externos passaram a ditar parte do debate político. O tarifaço dos Estados Unidos, as rusgas recentes com a Argentina e a aproximação do Brasil com a China. Até aqui, governo e oposição têm gastado cada vez mais tempo respondendo à pressão internacional e acusando o adversário de abrir espaço para interesses estrangeiros na eleição. A direita usa o atrito com Washington para questionar a política externa de Lula, mas precisa administrar a proximidade com lideranças que apoiam medidas contra o Brasil. O Planalto reage com o discurso da soberania, mas também é cobrado por respostas concretas aos efeitos dessa pressão. A questão é até que ponto a agenda externa vai organizar a campanha e quanto espaço restará para as respostas que o eleitor espera ouvir sobre os problemas do dia a dia. Eu sou Juliana Lopes e este é o Hora H. Muito bem-vindo, boa noite para você. Abrimos essa edição do Hora H com os desdobramentos da crise diplomática entre Brasil e Argentina. O presidente Lula conversou com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, depois das críticas de Javier Milei. E Bitelli também deve voltar a se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, isso para tratar sobre esse tema. Vamos direto para Brasília conversar com o repórter Danilo Moliterno, já está aqui com a gente, tem todos os detalhes. Danilo, bem-vindo. Oi, Ju, e a todos ligados no Hora H. Enquanto a gente conversa por aqui, Mauro Vieira, o chanceler, ministro das Relações Exteriores, já está embarcando de volta ao Brasil para fazer acontecer esse encontro com Júlio Bitelli, o embaixador do Brasil na Argentina. Relembrando que Mauro Vieira passou hoje o dia em Lima, no Peru, onde foi o representante brasileiro na posse presidencial de Keiko Fujimori. Então amanhã ele já estará de volta ao Brasil e a prioridade é encaixar nessa agenda o encontro com Júlio Bitelli, agora uma reunião estendida. Digo uma reunião estendida porque a gente já teve um primeiro contato entre Mauro Vieira e Júlio Bitelli, que retornou ao Brasil a pedido do Itamaraty no dia de ontem. Esse encontro aconteceu na sede do Ministério de Relações Exteriores, como você mencionou, teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas acabou sendo um encontro curto, isso porque no Itamaraty acontecia a recepção presidencial do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung. Então acabou sendo um encontro sucinto, em que basicamente Júlio Bitelli indicou a Mauro Vieira e a Lula quais foram as repercussões da cisão entre Brasil e Argentina do ponto de vista presidencial no país vizinho. Então, amanhã a gente deve ter esse encontro estendido. Enquanto isso não acontece, a gente tem reuniões que acontecem aqui no Palácio do Planalto, no Itamaraty, para essa crise que é tratada, pelo menos aqui no Palácio, como a maior crise entre Brasil e Argentina nos últimos 40 anos, desde a redemocratização do país. E o que a gente tem nesse momento, nessas reuniões, é basicamente o governo brasileiro calculando o tom com que vai dar uma resposta. A gente tem tanto o Palácio do Planalto quanto o Itamaraty bastante incomodados, especialmente com o fato de as falas de Javier Milei, chamando Lula de presidiário, ofendendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acontecendo em território brasileiro. Isso causou grande revolta. E agora o governo brasileiro tenta modular uma resposta dura, que espera que seja dura, a Javier Milei, com uma tentativa de não impactar as relações institucionais entre Brasil e Argentina. Há, por exemplo, um temor de constranger outros atores, outros setores da sociedade argentina não tão próximos a Javier Milei com uma resposta. Então, nesse momento, a gente tem o governo colocando a bola no chão, ao menos até acontecer esse encontro com Júlio Bitelli. Vale a gente dizer que algumas autoridades brasileiras já se posicionaram sobre isso. Nesse evento que mencionei, que aconteceu no Itamaraty, a recepção ao presidente sul-coreano, jornalistas perguntaram ao presidente Lula, estava por lá inclusive, sobre essa cisão com Javier Milei, e ele respondeu em tom irônico: quem é esse cara? Também tivemos Dario Durigan, o ministro da Fazenda, mais cedo, sendo questionado sobre isso em uma entrevista à imprensa. E ele, que foi, dentre as personalidades do governo brasileiro, um dos mais incomodados, até porque Javier Milei tratou muito da sua área, tratou muito de economia, deu uma resposta dura. Respondeu às críticas econômicas, falou que a economia brasileira hoje está mais acelerada que a economia argentina e chegou a chamar Javier Milei de palhaço. Então, uma série de reuniões que acontecem, sendo que uma das mais importantes amanhã entre Mauro Vieira e Bitelli aqui em Brasília. A gente vai estar de olho nisso.